Olá, alunos! Aqui é a professora Aline. Eu sou formada em Direito e também em Letras. Tenho mestrado em Direito, também graduação em Direito, tenho a graduação em Letras e atualmente curso uma pós-graduação na área da educação. Eu vou trabalhar com vocês nesse módulo a disciplina Análise e Interpretação de Textos. Aqui eu coloquei para vocês, que são dos cursos da área de gestão, administração, ciências contábeis e gestão de recursos humanos, nesse segundo semestre de 2020, eu coloquei para vocês aqui o meu e-mail de contato e também o link para o meu currículo, caso vocês queiram conhecer um pouco melhor sobre mim. Então vamos iniciar aqui. Eu vou gravar para vocês 4 vídeos. O primeiro vídeo são as orientações iniciais e um trecho da apostila que é recomendada pela coordenação. O segundo vídeo também fala um pouco sobre a apostila. O terceiro e o quarto vídeo é um outro tópico da apostila e nós teremos uma aula ao vivo, que vai produzir um quinto vídeo, que é uma aula Zoom. É uma aula que vai ser ao vivo e que depois a gravação será disponibilizada para vocês. E que eu pretendo trabalhar aí alguns exercícios relacionados a essa matéria. Então vamos começar aqui. Primeiro, algumas sugestões bibliográficas. Lá no plano de ensino que eu disponibilizei para vocês no Fascicla Interativa, lembrando vocês que no Fascicla Interativa eu disponibilizei o guia de estudos, que é uma orientação geral daquilo que vocês estudarão no semestre e de todas as atividades que vocês terão. E o plano de ensino, eu coloquei para vocês lá, que é o conteúdo que é estudado, como também os critérios de avaliação e algumas referências bibliográficas. Aquelas referências bibliográficas constantes no plano de ensino, elas foram colocadas pela coordenação e aqui eu fiz mais 2 sugestões a título de acréscimo. E coloquei para vocês optar preferencialmente pelas edições mais atualizadas. Logicamente, até porque é melhor, já que está mais atualizado, geralmente a edição é ampliada, o autor amplia aí o cenário colocado na obra. E aqui eu gostaria de deixar para vocês as 2 sugestões, que são os seguintes livros: do Aguinaldo Martino, Português Esquematizado, Gramática e Interpretação de Texto, Redação Oficial e Redação Discursiva, da editora Saraiva. Bom, esse livro é de uma coleção organizada pelo professor Pedro Lenza. Tem várias matérias de direito, além de ter português também. O livro de português, que é o Português Esquematizado, esse do Aguinaldo Martino, que eu estou indicando a vocês, é extremamente didático. Ele tem o conteúdo principal aí, que é visível durante os anos aí de ensino médio, de ensino fundamental, como também, até a título de aprofundamento, para quem já estudou. É um livro resumido, mas é um livro que tem praticamente aí o necessário. Então, assim, creio que é um livro bom para vocês fazerem um estudo aí, inclusive de uma forma até solitária, caso vocês queiram ser autodidatas, é um bom livro para esse tipo de estudo. E ele não tem só interpretação de texto, ele também tem gramática e tem redação. O outro livro é o livro do professor Eduardo Sabag, Português para Concursos, também da editora Saraiva. O Eduardo Sabag, além de ele ter formação em Direito Tributário, ele também é formado em Letras, uma formação bem parecida com a minha. Esse livro, Português para Concursos, ele é bem focado aí, em exercícios relacionados para concursos públicos. Caso vocês tenham interesse em prestar concurso, é um livro bem recomendado. Também é bem sucinto e, além da interpretação de texto, também traz questões de gramática e de redação.
Bom, são esses 2 livros aqui no primeiro momento. Um outro ponto aqui que convém colocar a vocês é o nosso sistema de avaliação, que está lá no plano de ensino. No primeiro bimestre, nós teremos uma prova, coloquei entre parênteses P, né, para simbolizar aqui na fórmula, no valor de 0 a 10. E a título de nota no segundo bimestre, nós teremos 2 atividades, a 1 e a 2, no valor de 0 a 3 cada atividade, um fórum de discussões, que é no valor de 0 a 2, e um questionário, também no valor de 0 a 2. Lembrando vocês que esse sistema de avaliação ele é colocado pela coordenação e pela direção acadêmica. Então, observem, a média do semestre é a soma de todas essas notas dividido por 2. Por quê? O primeiro bimestre é a nota da prova, que vocês farão pelo Fasciclo Interativo no cadastro lá do questionário. É uma prova aí com 10 questões objetivas de múltipla escolha para marcar X, relacionada à interpretação de texto, e que vai valer de 0 a 10, 1 ponto cada questão. E no segundo bimestre, são as atividades que já estão no Fasciclo Interativo e que vocês já poderão ter acesso e já ir fazendo aí no decorrer desse mês de setembro de 2020, certo? Para computar aí a título de segundo bimestre. Então, é o seguinte, como vocês já até estão acostumados. Para ser aprovado na disciplina, quais são os requisitos? Nota e frequência. A nota é avaliada por intermédio dessas atividades. Se nessa fórmula, a média semestral, que é a prova, mais atividade 1, mais atividade 2, mais o fórum, mais o questionário, dividido por 2, se esse resultado aqui for inferior a 7, o aluno tem que se submeter a algum tipo de recuperação de notas. Bom, primeiro, em relação à prova, a prova que vale aí a nota do primeiro bimestre. Se o aluno eventualmente não fizer, tem lá o calendário relacionado à segunda chamada. Caso, mesmo assim, mesmo fazendo todas as atividades, o aluno ainda assim não obtenha nota pelo menos 7, ele tem a oportunidade de fazer prova substitutiva. E essa nota da prova substitutiva, obviamente, desde que seja uma situação mais favorável para o aluno, ela irá substituir ou a nota do primeiro bimestre ou a nota do segundo bimestre. Caso ainda assim, mesmo com essa substituição aí, o aluno fez a prova substitutiva, tirou lá a nota, substituiu na fórmula e ainda assim continua abaixo de nota 7, o aluno pode fazer o exame. E para fazer o exame, essa média semestral, ela tem que ser pelo menos 4, sendo que a nota do exame mais essa nota de média semestral somadas tem que dar no mínimo 10. Bom, e a questão da frequência, como que é mensurada, como que ela é medida, já que vocês estão fazendo aí o curso no formato EAD. A frequência ela é medida pelas atividades. Se o aluno entregou a atividade, ele obviamente terá a frequência, tá? Desse modo. Bom, pessoal, qualquer dúvida, peço a vocês que entrem em contato. Pode ser lá pelo grupo do WhatsApp, que é institucional, que tem sobre a mediação da coordenação, tá? Ou ainda pode ser pelo próprio Fasciclo Interativo, ou por e-mail, pelo meio que vocês acharem melhor. Aqui, as atividades que foram propostas a vocês. Vamos aqui, só para dar uma breve explicação para vocês. A primeira atividade, atividade 1, vale de 0 a 3 pontos. Ela abre amanhã, só que ela já está lá, abriu hoje, na verdade, e fecha no dia 30 de setembro. Ou seja, o prazo final para vocês entregarem é o dia 30 de setembro de 2020. A atividade é a seguinte, leia o texto abaixo, retirado do site da BBC News Brasil,
e considerando o texto lido, bem como a apostila disponibilizada em seu ambiente virtual de aprendizagem e pesquisas próprias, a fim de melhorar o entendimento, responda fundamentadamente. O texto é esse aqui. Se coronavírus é menos fatal que outras epidemias, por que assusta tanto o mercado? Está disponível nesse link aqui embaixo. Só que eu, lá desculpem, pessoal. Dentre os documentos que eu deixei para vocês no Fascicle Interativa, lá tem o guia de estudos. No guia de estudos já está lá esse texto, tá? Para facilitar para os senhores. Vocês podem ler, né? O texto está lá na íntegra. Bom, obviamente que a resposta sua tem que ser fundamentadamente. O que isso significa? Que não pode ser uma resposta evasiva, né, no sentido de não trazer conteúdo suficiente. Tá? Então, pode ser aí uma resposta concisa, simples, bem objetiva, mas que traga o conteúdo necessário, primordial ao que está sendo pedido. Bom, a primeira questão. Qual o tipo textual que predomina na notícia lida? Justifique. Bom, o que é tipo textual? Nós iremos ver nas duas próximas aulas. Nessa aula nós estudaremos gêneros textuais e nas próximas aulas tipos textuais. Mas os tipos textuais são basicamente narração, descrição, dissertação. E vocês vão ler o texto, vão ver qual predomina mais. É a narração? É a descrição? É a dissertação? Por quê? E por quê? Aí vocês vão justificar. Bom, o exercício 2. Explique a relação entre a epidemia do coronavírus e as respectivas influências no mercado global. Ilustre seus comentários com pelo menos um trecho do texto. Em seguida, a nível de Brasil, cite 3 exemplos de influências na economia que são imputados à epidemia do coronavírus. Bom, vocês estão aí familiarizados já com notícias relacionadas ao Covid-19, então, assim, creio que não será difícil responder essa questão. Então, aqui, né, eu meio que obrigo vocês a lerem, nem que seja um trechinho do texto, né, para responder, porque vocês vão ter que comprovar com pelo menos um trecho do texto. E aí, a nível aqui do nosso país, que é o Brasil, vocês irão aí citar exemplos de influência disso na economia. Por exemplo, fechou aí lojas, comércio. Então, assim, algo mais relacionado ao país, ao Brasil. E aqui, como que isso vai influenciar no mercado global, a questão econômica em geral, né? Seria nesse sentido. Pessoal, tá acabando aqui a bateria do notebook. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, continuando aqui na atividade 1. O exercício 2, então, vocês vão citar exemplos, vão extrair um trecho do texto que esteja relacionado. E aqui na atividade 3, para finalizar esse primeiro exercício. Na condição de gestor, quais alternativas você sugere para as empresas brasileiras em meio à crise do coronavírus? Então, vocês, na condição aí, de estudantes de cursos relacionados à gestão, né, administração, ciências contábeis e gestão de recursos humanos, é necessário que vocês criem habilidades que estejam relacionadas a fazer com que a empresa ela consiga se restabelecer em meio às crises. Então, por isso a importância dessa questão, né, da questão de número 3 aqui. Então, na condição de gestor, o que você sugere, o que você acha importante que a empresa tenha de característica, ou então que desenvolva algo tão diferente assim, em meio a essa pandemia toda, né, para se restabelecer economicamente. É nesse sentido. Bom,
Atividade 2. Também vale de 0 a 3 pontos, sendo cada questão de 0 a 1, assim como a primeira atividade. Da mesma forma, o prazo também é dia 30 de setembro. Tá? E a questão é a seguinte: leia o texto a seguir, retirado da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 9. Após, responda as questões de interpretação do referido texto. Considerando o texto acima, referente à parábola do administrador infiel, bem como a apostila disponibilizada em seu ambiente virtual de aprendizagem e pesquisas próprias, a fim de melhorar o entendimento, responda. Bom, então, vocês vão ler esse trecho da Bíblia, que está lá no Evangelho de Lucas, que é a parábola do administrador infiel. Fala aí da questão relacionada à ética e etc. Hoje muito se fala em compliance, então assim, apesar de ser um texto antigo, relativamente antigo, está muito atual se for trazer nesse contexto de hoje. Bom, a questão 1. O que é parábola? Por que a parábola é considerada um gênero textual? A questão 2. Qual foi a postura do administrador descrita pela parábola? E 3. A partir da mensagem apregoada pelo cristianismo, qual é a lição que essa parábola transmite para as relações corporativas? Bem, aqui vocês vão ler o trecho, que é a parábola do administrador infiel, podem pesquisar sobre essa parábola, obviamente devem pesquisar para conseguir responder um pouco melhor as questões. Então, basicamente, parábola é um texto, é uma narração, no caso aqui, que vai trazer alguma lição de moral. E por que é considerado um gênero textual? Vocês vão ter nessa aula hoje, gênero textual, e vão entender o que é um gênero textual para conseguir melhor responder essa questão. E aqui as outras duas questões, a 2 e a 3, elas são mais interpretativas, relacionadas ao texto em si. Tá? Então, fiquem aí tranquilos, está bem simples também, dá para resolver. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bom? E aqui, próxima atividade. Fórum de discussões, vale de 0 a 2. Também abre amanhã, mas já está lá postado, então abriu hoje, na verdade, dia 31 de agosto. E fecha também no dia 30 de setembro de 2020. Bom, a fábula é uma narrativa curta que traz lição de moral por meio de personagens animais que agem como seres humanos. Como você já estudou na apostila, pode ser considerada um gênero textual, além de ser um tipo de texto na modalidade narrativa, que pode vir em prosa ou em verso. Reflita sobre a fábula a seguir e, após, comente algum caso prático de empresa que sobreviveu a alguma crise. Comente também a resposta de pelo menos um colega. Basicamente, a fábula que eu coloquei para vocês traz a história de algo que teve uma crise e que, posteriormente, conseguiu se reerguer. Tá? A fábula, o contexto, o enredo da fábula trazida aqui nessa atividade é basicamente esse. Vocês lerão o texto e perceberão isso. Aqui, com base, inspirando nessa fábula, vocês vão trazer aí situações concretas, histórias verídicas, que aconteceu isso, que a pessoa estava em crise e, de repente, em meio à crise, viu uma oportunidade e conseguiu reerguer a empresa. Seria nesse aspecto essa atividade do fórum. Bom, e a outra atividade, que foi, na verdade, aí um projeto piloto aí desse semestre, isso foi a coordenação que pediu, para acrescentar uma atividade a mais, então eu acrescentei essa, que é um questionário que é bem voltado para a apostila, tá? E que vale de 0 a 2 pontos. Também o prazo de entrega no dia 30 de setembro de 2020. Já está cadastrado também no FACIC Interativo. A questão é: com base no material instrucional apostila, disponibilizado para os seus estudos, aponte semelhanças e diferenças entre as estruturas dos textos narrativos, descritivos e dissertativos. Basicamente, vocês terão
entender o que é um texto narrativo, o que é um texto descritivo e o que é um texto dissertativo. São tipos textuais, tem isso em comum. Mas cada um tem a sua peculiaridade e vocês terão que desenvolver nessa questão, nesse questionário. O que é, quais são as características do texto narrativo, quais são as características do texto descritivo e quais são as características do texto dissertativo. É bem simples também de responder, nada assim difícil, mas que exige aí leitura, né, de vocês, como também não poderia ser diferente, já que a matéria é análise e interpretação de textos. E aqui, como última atividade, a prova, que vale de 0 a 10. A prova tem um prazo um pouco diferente. Ela abrirá no dia 28 de setembro e fechará no dia 30 de setembro. Portanto, estejam atentos aos prazos. Tá? As demais atividades são todas até 30 de setembro. A prova também é 30 de setembro. Só que a prova abre dia 28 de setembro, enquanto as outras atividades abrem amanhã o prazo, que é dia 1º de setembro. A prova ela ficará cadastrada no menu e lá no link questionário, no Fasig Interativa. Então, vocês vão abrir o AVA de vocês, né, que é o Ambiente Virtual Fasig Interativa, e tem lá questionário. Vocês irão clicar e lá estará a prova. Tá? São 10 questões, todas de alternativa, tá? E estará cadastrada para correção automática. Então, pessoal, quanto às atividades propostas, é isso. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato. Vamos aqui, então, iniciar o nosso conteúdo a partir do material que está indicado para essa disciplina. Pessoal, esse material ele é indicado pela diretoria acadêmica da instituição. Tá? Eu estou seguindo exatamente o que foi pedido. E o material é o seguinte, é uma apostila, tá? Retirada do site da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, do curso de letras, lá do primeiro período. E é a apostila Introdução à Produção de Textos, desenvolvida pelos professores Alba Valéria Nisa Silva, Daniele Ferreira de Souza e Diócles Igor Castro Pires Alves. Vocês podem acessar essa apostila nesse site aqui logo abaixo. E também está lá no Fasig Interativa, dentre os arquivos que eu postei para vocês, mais especificamente na apresentação da disciplina. Bom, iniciando aqui o conteúdo propriamente dito, gênero textual e tipo textual são coisas diferentes, ou seja, gênero textual é diferente de tipo textual. Basicamente, a apostila trabalha isso, em cima de gênero textual e em cima de tipo textual. Hoje, nós iremos ver gênero textual. São 2 vídeos, esse e mais um vídeo sobre gênero textual. Posteriormente, nós iremos ver tipo textual, mais 2 vídeos sobre tipo textual. E o outro vídeo que eu falei para vocês será ao vivo e vai ser disponibilizada a gravação via Zoom, tá? Mas para o final de setembro. Bom, base teórica que está na apostila para trabalhar essa questão de gênero textual e de tipo textual. Primeiro, Luiz Antônio Marcuschi, tá? É um teórico brasileiro, um linguista brasileiro, que está vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Especificamente, os estudos dele giram em torno de gêneros textuais, portanto, linguística textual, e também de análise da conversação. Outro teórico estudado aí na esfera dessa apostila é o Luiz Carlos Travaglia, que também é brasileiro e é vinculado à Universidade Federal de Uberlândia. E o objeto de estudo dele, principalmente, são os tipos textuais e a análise discursiva. Outra base teórica
Agora, pautando-se em autores estrangeiros, encontram-se o Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Nossa, o que é isso? Bakhtin, né? É um autor russo, um linguista famoso da Rússia, tá? E ele é filósofo da linguagem. Ele estabeleceu aquela ideia de dialogismo e de polifonia, ou seja, que um texto ele tem várias vozes, que um texto ele dialoga com o outro, numa relação de intertextualidade. Então eu falo, por exemplo, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves daqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aquele poema lá do Gonçalves Dias. Ele já foi várias vezes objeto de vários outros textos, né, que tentam trazer algo mais satírico do que ele coloca, e que não é bem um poema, mas estabelece um diálogo com ele. E aí vem essa noção de dialogismo, é a intertextualidade. Né? Um texto ele não existe independentemente, ele está entrelaçado dentro de um sistema maior, por isso que fala de dialogismo, de relação intertextual. E uma outra base teórica é uma chilena que é vinculada à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e desenvolve estudos de linguística aplicada e também ela desenvolveu estudos em cima da obra do Travaglia, do Bakhtin e também do outro teórico aqui que nós vimos, né, do Marcuse, principalmente do Marcuse, do Luiz Antônio Marcuse. Ela desenvolveu trabalhos em cima da obra dele, tá? Especificamente relacionados à linguística aplicada e também à alfabetização e letramento. É a Ângela del Carmen Bustos Somero de Kleiman, tá? Ela é chilena. Bom, fora isso, né, isso aqui é só para quem quer aprender um pouco mais, então para ir atrás dos autores. Né, se vocês querem ir um pouco além daquilo que está sendo visto na sala, daquilo que está sendo visto na matéria, é interessante que vocês vão pesquisar, né, que vocês vão ler a obra do Marcuse, que vocês vão ler a obra do Bakhtin. Obviamente, isso é mais entrelaçado ao curso de letras, mas nada impede que vocês também no curso de gestão, olha, eu quero aprender um pouco mais sobre gênero textual. Ótimo, vai ler o Marcuse, né, que desenvolveu estudos relacionados sobre isso. Então, por isso eu achei importante trazer para vocês aí essa base teórica. Bom, dando continuidade aqui, qual então é a diferença entre gênero textual e tipo textual? Para simplificar para vocês, ficar um pouco mais simples, tá? Eu achei por bem trabalhar primeiro com exemplos do que com o conceito propriamente dito. Acho que dá para entender um pouco melhor assim. Bom, o que são então aqui tipos textuais? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Tipos textuais, designações teóricas dos tipos: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque nós iremos ver isso na próxima aula, de uma forma mais descritiva, vamos dizer assim, de um jeito mais minucioso, tá? Mas são essas designações teóricas quando me refiro a gênero textual. Se o gênero é narrativo, se é descritivo ou se é aí argumentativo, dissertativo. Basicamente, tipo textual é isso. E quando eu me refiro aos gêneros textuais, eu tenho uma gama de exemplos que não tem, assim, uma quantidade propriamente dita, tá? E são exemplos: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, horóscopo, bula de remédio, cardápio, inquérito policial, bate-papo virtual, piada, edital de concurso, resenha, receita culinária, lista de compras, outdoor, conferência e etc. Gêneros textuais não têm assim, uma quantidade delimitada. Existem vários tipos de gêneros textuais, são vários gêneros textuais, e isso vai depender do contexto. Bom, ainda sobre tipos textuais de gêneros textuais, tipos textuais.
é usado para designar uma espécie de sequência teórica definida pela natureza linguística de sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Então tem lá uma narrativa, por exemplo. Tem um começo, um meio e um fim. Um texto descritivo, um texto dissertativo também tem começo, meio e fim. Então tem uma sequência aí lógica, é uma composição. Já os gêneros textuais parte de uma definição de uma noção vaga para os textos materializados encontrados no dia a dia e que apresentam características sociocomunicativas definidas pelos conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Relacionam-se à vida social e cultural, sendo considerados fenômenos históricos. Bom, por que isso? Porque a partir daquela situação comunicacional, eu vou ter um gênero textual diferenciado. Por exemplo, uma publicidade, um anúncio. Então, um gênero ali, uma publicidade. Uma carta que você vai escrever para um amigo próximo, você vai trazer uma linguagem mais coloquial, porque você tem mais proximidade. Um bilhete ou um ofício que você vai redigir para o reitor de uma universidade, já vai ter algo mais formal. Então veja o contexto, a situação de comunicação, daí forma o gênero textual. Então, o gênero textual dá para falar que não são estanques, porque não há uma quantidade específica. Para caracterizá-los, há que se observar os aspectos sociocomunicativos, ou seja, sociais e também de comunicação, e também funcionais, ou seja, a forma, o suporte, a função, o contexto e os interlocutores, aquele para o qual eu dirijo a mensagem, o destinatário, o remetente, o destinatário, o contexto ali, a função, para que vai servir, e aquele suporte, a questão funcional. Já quanto aos tipos textuais, eu digo que é aquilo que pode instaurar um modo de interação, uma maneira de interlocução, segundo perspectivas que podem variar. E um texto vai se definir de acordo com o tipo da dominância. Ou seja, um texto ele pode ter ao mesmo tempo aspectos narrativos, descritivos e dissertativos, mas naquele texto vai predominar um deles, ou é narração, ou é dissertação, ou é descrição. Tá? Define-se pela dominância. Ainda quanto aos tipos textuais, a nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas, que são essas que nós acabamos de mencionar: narração, descrição e dissertação. Já em relação aos gêneros textuais, por ele ter esse contexto relacionado à história, está relacionado ao contexto histórico vivenciado, e também por não ter uma quantidade especificada, não ser estanques, eles se expandiram em vários momentos. Primeiro, com a invenção da escrita alfabética. Lembrem aí, lá no começo da humanidade, o homem das cavernas, as pinturas rupestres nas cavernas, os hieróglifos egípcios. Então, assim, posteriormente, com a invenção da escrita alfabética, com o surgimento do alfabeto, das letras, de símbolos, de outros símbolos, de outros alfabetos, isso teve uma expansão nos gêneros textuais. Outro fenômeno também interessante aqui, que contribuiu para essa expansão dos gêneros textuais, se refere à cultura de imprensa, à invenção da imprensa, lá pelo Gutenberg. E, posteriormente, mais especificamente nos dias atuais, a cultura eletrônica, a cultura digital, a cultura que você está aí na rede, na internet, lançada, os blogs, os e-mails, as redes sociais, as mídias sociais em geral. Né? Então, observem vocês esse alastramento dos gêneros textuais. Bom, vou começar agora aqui a trazer para vocês exemplos de gêneros textuais.
O primeiro deles, a propaganda. Coloquei aqui uma definição bem simplória extraída do Dicionário de Comunicação, do Carlos Alberto Rabassa. Vamos aqui, peço licença a vocês, para ler rapidamente, para depois tecer considerações. Diz assim, que propaganda é o conjunto das técnicas e atividades de informação de persuasão, destinadas a influenciar as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público num determinado sentido. Ação planejada e racional, desenvolvida através dos veículos de comunicação, para divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de um produto, de um serviço, de uma marca, de uma ideia, de uma doutrina, de uma instituição, etc. Processo de disseminar informações para fins ideológicos, políticos, filosóficos, religiosos ou para fins comerciais. No Brasil e em alguns países de língua latina, as palavras propaganda e publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido. E essa tendência para ser definitiva, independente das tentativas de definição que possamos elaborar em dicionários ou em livros acadêmicos. As expressões agência de propaganda e agência de publicidade são usadas indistintamente. Qualquer mensagem, texto, anúncio, cartaz, etc., com caráter publicitário. Então, propaganda, basicamente, tem essa questão da publicidade envolvida e, principalmente aqui, o destino dela, né? Para que ela vai servir, qual que é a finalidade? Seria aí finalidade persuasiva, influenciar alguém a comprar algo, a aderir a algum partido. Seria essa noção, né? Alguém a aderir a alguma coisa, seja por meio de compra, seja por meio de uma simples ideia ou qualquer outra coisa aí, vinculada ao caráter publicitário. Bom, exemplo aqui de propaganda para vocês. Olha a propaganda aqui do McDonald's. Nós temos o palhaço, temos aqui a ilustração do lanche, da batata e do refrigerante. Observem vocês como que a propaganda ela trabalha as cores, né? No caso aqui o amarelo, o vermelho e o branco. Então, assim, um palhaço está vinculado à questão infantil, né? Chamar a atenção de uma criança para comer o lanche. O amarelo está relacionado à fome. Então, assim, quem vai trabalhar essa questão da propaganda vai estudar isso. Quais são as características, as cores que vão chamar mais atenção, os objetos que podem atingir melhor aquele público específico. Seria nessa ideia. Quanto ao anúncio publicitário. Aqui, retirei um outro texto aqui de um site que diz assim: o anúncio publicitário ou simplesmente publicidade é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-lo também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, etc. A principal característica desse tipo de texto é precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Os publicitários utilizam diversas ferramentas discursivas, como imagens, linguagem simples e humor, com o intuito de chamar a atenção do consumidor. Para tanto, apresentam verbos no imperativo, algo que vai dar uma ordem, vocativo ou pronomes de tratamento, como você, senhor, senhora, etc. Algo que vai trazer mais assim, ser mais convidativo. Então, exemplo aqui, você também pode ter um. Estudante, faça o curso conosco. Compre 2 e leve 3. De acordo com as funções de linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conativa ou apelativa da linguagem. Bom, a função conativa, também chamada de apelativa, é aquela que busca convencer, que tem esse intuito. É a função utilizada aí nos anúncios publicitários.
Exemplo aqui, beba Coca-Cola bem gelada. Um exemplo aqui da marca da Coca-Cola, que é uma marca registrada, e beba, olha só o verbo no imperativo, beba, uma ordem, beba. E aqui o modo, bem gelada, o modo como a Coca-Cola vai ficar aí melhor de ser apreciada. Bom, outro exemplo aqui de gênero textual ainda relacionado à questão publicitária. Publicidade de utilidade pública. O que seria isso? Tá? Basicamente é isso. Destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o intuito de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e ou coletivos. A publicidade de utilidade pública deve 1. Vincular-se a objetos sociais de inquestionável interesse público, sempre assumindo caráter educativo, informativo ou de orientação social. Uma aguinha vai bem, pessoal. Outra característica da publicidade de utilidade pública: conter sempre um comando que oriente a população a adotar um comportamento e uma promessa de benefício, individual ou coletivo, que possa vir a ser cobrado pelo cidadão. 3. Expressar-se com objetividade e clareza. E 4. Utilizar linguagem de fácil entendimento para o cidadão. E aqui um exemplo de publicidade de utilidade pública, vinculado aqui ao governo do estado de São Paulo. O lixo é seu, faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Então veja só o imperativo, faça a coleta seletiva. O verbo aqui, faça, de fazer, está no imperativo, no modo imperativo. E aqui é uma publicidade de utilidade pública, incentivando o público pela qual a publicidade está sendo direcionada a fazer coleta seletiva, a separar aí o lixo conforme se é plástico, se é papel, se é orgânico e etc. Coleta seletiva. Outro tipo aqui, pessoal, outro exemplo de gênero textual é o cartoon, tá? Que aqui eu coloquei para vocês uma definição simples, tá? Cartoon é uma narrativa humorística expressa através da caricatura. O cartoon é uma anedota gráfica, anedota no sentido de piada, algo que vai trazer humor. Seu objetivo é provocar o riso do espectador. E como uma das manifestações da caricatura, ele chega ao riso através da crítica mordaz, satírica, irônica e principalmente humorística do comportamento do ser humano, das suas fraquezas, dos seus hábitos e costumes. Muitas vezes, porém, o riso contido num cartoon pode ser alcançado apenas com um jogo criativo de ideias, por um achado humorístico, que em francês chama-se trouvaille, ou por uma forma inteligente de trocadilho visual, que é o trocadilho. O cartunista pode recorrer às legendas ou dispensá-las. Os cartoons sem legendas ou sem texto foram chamados durante muito tempo pela imprensa brasileira de piada muda. Eram comumente publicados também com a legenda sem palavras. E ainda sobre um cartoon aqui, algumas curiosidades históricas para vocês. Tá? Lembrando aqui que esse texto sobre cartoon foi retirado do Dicionário de Comunicação do Carlos Alberto e Gustavo Barbosa. Ainda sobre o cartoon, eles dizem assim, que a ideia de que o cartoon sem legenda, que teve seu apogeu nas páginas da revista francesa Paris Match, nos anos 50, teria mais qualidades do que o cartoon com diálogos ou texto, levou um dos maiores cartunistas do Brasil, o mineiro Borjalo, a criar um boneco sem boca para ilustrar todos os seus cartoons.
revista Manchete da década de 50. Na composição do cartoon, podem ser inseridos elementos da história em quadrinhos, como balões, subtítulos, onomatopeias, que são aqueles sons, né, os ruídos, e até mesmo a divisão das cenas em quadrinhos. A narrativa do cartoon pode comportar uma cena apenas ou uma sequência de cenas. No primeiro caso, o riso deve ser alcançado pela ideia contida no desenho de um simples momento. No segundo, em geral, a narrativa conduz para um desfecho engraçado. O termo cartoon origina-se do inglês cartoon, cartão, pequeno projeto em escala, desenhado em cartão para ser reproduzido depois em um mural ou tapeçaria. No Brasil, foi a revista Pereré de Ziraldo, edição de fevereiro de 1964, que lançou o neologismo cartoon. A charge e a tira cômica podem ser consideradas subdivisões do cartoon. Então, observem vocês aí, charge e a tira é praticamente aí, uma espécie de cartoon. Vamos dizer assim, cartoon é gênero e charge e tira seriam espécies, né, cartoon. Então, no inglês, né, cartoon, também usado aquele termo comics, né, para definir, e aportuguesado seria o cartoon com U, né, que foi usado aí na década de 60 pelo Ziraldo. E aqui um exemplo de cartoon para vocês. Aqui vocês veem três peixes, e o peixe rosinha fala assim: nosso filho mudou muito. E aí o outro fala assim: é o efeito dos metais pesados. Então verifiquem a crítica, né, o metal pesado nos oceanos, por exemplo, né, a utilização exacerbada aí dos metais, da contaminação dos mares por metais. E aqui o efeito de humor é trazido porque o peixe ele praticamente ele está vestido aqui de roqueiro, né, um peixe roqueiro, um metaleiro, vamos dizer assim. Daí o termo metal pesado no sentido mais figurado. E aqui um outro exemplo de cartoon. Vocês podem ver duas tartarugas, uma maior e uma menor, e aqui uma lata aberta com um esqueleto de peixes. E aí a tartaruga menor diz assim para a maior: mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Então, assim, uma brincadeira com o termo meio ambiente. Meio ambiente, não no sentido do meio em si, do ecossistema, mas no sentido de meio relacionado à metade. Então, metade do ambiente, né, e não do ecossistema em si, na sua inteireza. Então, essa brincadeira com o termo meio ambiente. E aqui um outro exemplo de cartoon, um pouco mais atual aí, se vocês tomarem como base o Covid-19, aqui nós temos um balão, né, distante, dizendo assim: as crianças precisam voltar às aulas, elas não são do grupo de risco. Aqui é um cartoon ilustrando, até porque aí a mídia divulgou que o grupo de risco são os idosos, né, principalmente, e as crianças não se enquadrariam nesse grupo de risco, e por isso não teria risco delas voltarem, de se contaminarem, etc. E, ao mesmo tempo, uma crítica política e a fala do então presidente, né, que fala que não são do grupo de risco e que, na verdade, aí deveria dar ênfase só ao grupo de risco. Né, seria essa. E aqui a figura de um vírus, né, de um vírus aqui, essa figura em verde, correndo atrás da criança, dando a mãozinha para a criança. Né, uma criança com uma mochila nas costas, provavelmente indo até a escola, aqui o prédio da escola, a criança correndo atrás, e o vírus correndo atrás dela, né, o vírus aí do Covid. E aqui continuaremos aqui no próximo bloco, no próximo vídeo.